Estamos de volta com mais Conexão Política aqui na Vale TV, recebendo a presidente do Legislativo hamburguense, Patrícia Beck, e o vice-presidente Nasson Luciano. Outra questão que teve também foi a abertura das sessões das comissões, né, para o público. Como é que foi abrir isso e como é que está sendo a participação na comunidade? Nós chamamos carinhosamente de empoderamento das comissões, né, permanentes da Casa. Porque através das comissões permanentes, as demandas elas são abordadas por 3 vereadores, né, o presidente, relator e secretário. E a comissão, como um todo, ela tem mais força no poder de fiscalização que um vereador independente. E a gente tem percebido, assim, ainda um pouco tímida a participação, mas a gente vê as pessoas participando e as comissões já também interagindo mais, agindo mais. Exemplo é a Comissão do Meio Ambiente, que o vereador Nasson faz parte, que vai fazer um grande seminário agora no próximo dia 2, em parceria com a FEVALE, né? Então, as comissões elas podem não somente ouvir a demanda da população e buscar a garantia do direito do cidadão, porque quando ele chega até a Câmara de Vereadores para fazer reclamação, é porque de alguma forma ele sentiu que a outra ponta não garantiu os seus direitos, né? O papel do vereador é fazer essa fiscalização em cima do serviço público, né? Então, a gente percebe que as comissões, além de fazer isso, elas também podem levantar os grandes debates que são extremamente importantes para uma cidade e para a atividade de uma sociedade. A Câmara ela tem esse papel através das audiências públicas que podem ser provocadas pelas comissões e também agora por esses seminários que a gente tem feito neste ano, assim, com semanas temáticas também que a gente tem feito. Então, as comissões elas têm participado ativamente nesses processos também. A gente precisa passar, por mais que as pessoas às vezes digam, mas só ficar discutindo, mas as grandes ideias e as grandes soluções dos problemas, elas saíram de uma reunião, de uma discussão, assim. Ninguém inventa algo e sai fazendo do nada, porque no serviço público tudo é muito burocrático e a gente precisa cumprir essa burocracia porque ela vem das leis. Sim. E se a gente não cumpre, quem depois acaba sofrendo as penalidades e tendo questões jurídicas, até envolvendo todo um mandato, principalmente quem está à frente de uma gestão, é aquele agente político que estava lá na ponta, né? Então, eu acho de extrema importância e eu acho que isso a gente tem percebido muito, assim, na Câmara de Vereadores esse ano. Acho que a gente conseguiu resgatar a Câmara de Vereadores como uma instituição que está aberta de fato para a comunidade. É a casa do povo para o povo, mas precisa que o povo esteja lá participando. E a gente tem percebido, assim, nesses primeiros 5 meses, assim, o quanto as pessoas já percebem e se sentem mais à vontade. Até as sessões, assim, eu tenho percebido que as pessoas estão indo participar mais também, né? Então, eu acho que o empoderamento das comissões, ele inicia com uma participação um pouco tímida ainda da comunidade, mas também a gente precisa ir buscar ela e eu acho que isso as comissões têm feito. Uma pena que o presidente não participe de comissão nenhuma, né? Então, eu fico assistindo mais de fora, não posso participar de frente parlamentar, mas o presidente não pode cobrar o escanteio para a área cabecear, né? Claro. Tu queria comentar sobre esse evento da FEVALE, né? Que vai ter... eu só queria ressaltar assim, que a importância de dar esse protagonismo para as comissões também é demonstrar para a população e para a comunidade em geral que o trabalho do vereador não se resume, como a gente ouve muito por aí, a 2 sessões, né, por semana, que os vereadores não fazem nada, que os vereadores não servem para nada. Não. Essa é uma oportunidade de demonstrar para a comunidade a maior parte do nosso trabalho que acaba não aparecendo. Por exemplo, eu estou presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que talvez seja a comissão mais importante das comissões permanentes, porque ela analisa todos os projetos, porque ela vê a legalidade, a formalidade e a constitucionalidade dos projetos. Quer ver um exemplo disso? O que acontecia costumeiramente? Quando a matéria chegava em plenário, uma certa categoria se mobilizava e ia lá na Câmara para discutir aquele assunto. No entanto, quando a matéria está em plenário, resta muito pouco para ser feito sobre o projeto. Sim. Porque ali tu pode pedir vistas, 2 pedidos por 15 dias, se a matéria for de urgência não cabe vistas, só o autor da matéria pode retirar a matéria de plenário da votação, então tu tem uma série de restrições na discussão das matérias. Nós estamos agora enfrentando uma situação com a Corporação Guarda Municipal,
que nós tivemos, por exemplo, a participação de mais de 35 guardas municipais na segunda-feira passada para discutir, né, uma transposição de nível que eles estão pleiteando lá, que é uma reformulação na legislação que prevê lá as atribuições dos guardas municipais na cidade. Em outros momentos, quando esse assunto chegasse no plenário, é que nós íamos ter ali então a manifestação da categoria. Desta forma, nós antecipamos esse assunto, estamos discutindo e queremos apresentar para o Executivo sugestões para auxiliar a administração municipal na construção daquilo que vai trazer melhoria para a sociedade. Então isso é de extrema importância, né? E com relação a esse seminário que a vereadora falou, nós vamos ter agora no dia 2, na próxima sexta-feira, né, um grande seminário para discutir os impactos do tratamento do esgoto na qualidade da nossa água, porque, bom, a água que nós bebemos, que nós tomamos banho, na grande maioria da população, ela sai do Rio dos Sinos. Então, esse debate é um debate muito importante, né? É um debate polêmico, é um debate complexo, e nós queremos, sim, ser protagonistas como Câmara Municipal, né? E também dar à sociedade a oportunidade de opinar sobre essa matéria. Porque hoje nós temos 4% de esgoto tratado, mas nós vamos avançar, os projetos estão aí, a prefeita fez um esforço para garantir a permanência dos recursos e mais cedo ou mais tarde isso vai ser colocado em prática. E esta conta, ela vai ser distribuída entre todos os moradores da cidade, porque assim como a gente utiliza a água e paga uma taxa para isso, a gente também é responsável pelo esgoto, pelo resíduo que a gente gera e a gente vai ter que contribuir com isso. Então nada mais justo do que empoderar a sociedade desse conhecimento para que ela opine, e nós queremos ali, né, ter esse espaço de diálogo aberto, e nós já aproveitamos, né, a audiência e o espaço desse programa para convidar todas as pessoas da cidade de Novo Hamburgo que se façam presente, né, e abrilhantem o nosso seminário com a sua participação e com a sua colaboração. Que dia vai ser o seminário? Dia 2 de junho, a partir das 14 horas, no plenário da Câmara Municipal. Tá bom. Agora que você falou um pouco dos dados abertos ali, teve uma aprovação do projeto de lei que amplia a transparência, no caso, que vai obrigar a divulgação do nome também dos servidores. Vai ser colocado mesmo no portal da transparência? Sim, sim. Na verdade, era um assunto até que a mesa tinha comentado, mas como o vereador demonstrou entrar com um projeto de lei, a gente não precisou cuidar desse assunto porque já tinha um vereador. Então, a gente respeitou o protagonismo do vereador, isso, na verdade, mas era um assunto que a mesa, e se o vereador não tivesse apresentado, colocaria em prática. Assim também. como a gente acha que precisa melhorar mais a transparência, assim, eu sou muito de bisbilhotar outros sites de outras câmaras de vereadores para buscar exemplos, assim. Tanto que o nosso portal ele foi remodelado a exemplo de um outro, de uma câmara aqui do interior do Rio Grande do Sul, que eu achei muito bacana, assim, bem atrativo. E nós modernizamos o nosso portal da transparência gratuitamente com a nossa equipe técnica lá da tecnologia da informação, da nossa imprensa, com funcionários da Câmara que fizeram o trabalho. Foram 60 dias de trabalho intenso destes funcionários em cima de um novo portal que as pessoas podem acessar e perceber que ele hoje é bem mais moderno, é mais atrativo, mas que para a vereadora Patrícia, e eu sei que é o entendimento dos meus colegas da mesa também, porque a gente se reúne toda terça-feira de manhã, então até se a comunidade quiser ir lá conferir, a gente cumpre as leis, a gente agora reúne a mesa, todos os assuntos são discutidos com os outros vereadores, nenhuma medida é tomada autoritariamente pela vereadora Patrícia, como às vezes gostam de tentar colocar, né? Ela é autoritária, bom, então eu não sei mais como se desmancha essa coisa de dizer que eu sou autoritária, porque eu divido mesmo nos assuntos, assim, porque são assuntos muitas vezes muito delicados, são assuntos que talvez eu pense de uma forma e o vereador pense de outra, e a forma que o vereador nos apresenta é melhor de se resolver o problema da que eu tenho. Então, assim, eu sou muito tranquila em relação a isso. Mas nessa questão da transparência, acho que a gente tem que
melhorar mais os nossos processos de licitação para a população acompanhar, os nossos contratos, os nossos gastos da Câmara. A minha ideia é até o final do ano a gente ter mais transparência ainda em relação a isso, para que a nossa comunidade acompanhe. Tudo que a gente tem feito é com muita responsabilidade, é com cumprimento à lei de responsabilidade fiscal, é respeitando a nossa Constituição, é indo no Tribunal de Contas, como a gente fez na semana passada, pedindo para que eles venham nos auxiliar, olhar as nossas contas, sabe? Então, assim, a gente quer chegar no final do ano e demonstrar para a nossa comunidade assim, o quanto uma casa que faz leis cumpre as suas leis e o quanto isso significa responsabilidade com o dinheiro público. Sim. Houve uma mudança na administração do Executivo, né, do ano passado para esse. Como é que avaliam essa relação entre o Executivo e o Legislativo esse ano em relação ao ano passado? Como está? Bom, começo respondendo, porque fui uma das que fiz campanha arduamente para mudar a administração anterior para um projeto que eu acreditei, que é da prefeita Fátima e do Dr. Fagã, que é do nosso partido, que entrou na política a meu convite. Então, para mim, num primeiro momento, ser presidente da Câmara, um baita desafio, como eu falei no início, uma grande oportunidade, mas que precisava fazer a vereadora Patrícia esquecer um pouco essa situação assim, de ser governo, porque justamente a gente precisa tirar essa questão da Câmara ser o puxadinho do Executivo. Não, são poderes independentes, né? E hoje eu acho que a gente conseguiu reconstruir isso dentro do nosso Legislativo. O nosso papel é de fiscalizar o Executivo, mesmo que eu seja do partido do vice-prefeito, mesmo que as pessoas da minha relação hoje trabalhem no governo, são cargos comissionados sim, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, não tenho vergonha nenhuma de dizer que são pessoas que trabalham e trabalham muito, porque a gente construiu um projeto para Novo Hamburgo há muito antes da eleição. A gente se reunia em domingo, deixando de estar com as nossas famílias, pensando de que forma a gente podia contribuir com a nossa cidade. Então, não há nada de errado nisso, não há nada de imoral nisso, muito pelo contrário, as pessoas do bem precisam entrar na política para fazer as mudanças, e foi isso que a gente construiu. Então, neste momento, a presidência, ela faz com que a vereadora Patrícia ela seja muito mais do legislativo do que uma vereadora que possa participar de tantos projetos que são de extrema importância para a cidade, mesmo que seja no contexto da construção partidária. Isso é algo que eu dizia no início, dói um pouquinho, né? Porque eu coloquei meu pescoço à risca, quase não me reelegi vereadora para apoiar um projeto diferente para Novo Hamburgo. Mas a gente tem mais aí alguns meses de presidência, ano que vem aí a gente volta apenas para o mandato e com certeza a gente vai poder trazer algumas situações que eu acho que são de extrema importância, que venham a conhecimento de toda a Câmara de Vereadores, porque inclusive um plano de governo a gente ajudou a construir, então é bacana a gente perceber que lá o plano de governo já tem situações que já estão sendo cumpridas em 5 meses de governo. Tem coisas ainda a se fazer, tem coisas ainda erradas. Óbvio que tem, a gente sabe que tem, a gente não vai tapar o sol com a peneira. Agora a gente precisa trabalhar para mudar essa realidade. E aí uma gestão ela é feita em 4 anos da prefeitura, diferente da nossa, que à frente da presidência é 1 ano. Então, eu acredito muito na mudança, principalmente na pasta da saúde, onde eu fui ferrenha, brigona no governo passado, porque via uma saúde pensada muito na pintura da parede, na construção do prédio e deixando o cidadão de lado. E aí a gente percebe hoje no Dr. Fagã e na Cláudia Schenck que hoje o cidadão está em primeiro lugar, né? O atendimento ao cidadão, as obras elas estão aí, precisam ser continuadas, mas elas não são mais prioridade, sim a saúde do cidadão. Tem problemas na saúde? Tem muitos ainda, tem muita coisa a ser resolvida. Agora ninguém virou santo milagreiro em 5 meses, não se faz milagre, principalmente com o sucateamento que ficou a Prefeitura de Novo Hamburgo, com as irresponsabilidades do ex-prefeito, com tudo o que ele fez, com tudo que ele pintava que estava maravilhoso, a realidade é que não estava maravilhoso e que tem muito problema financeiro e muita coisa pela frente para ser resolvida. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou vereadora de base de governo,
porque na vida política, em alguns momentos, tu é oposição, porque tu não concorda com aquele projeto, e em alguns momentos tu ajuda a construir um projeto, e é isso que eu sou hoje. Uma vereadora que ajudou a construir um projeto pensando que é melhor para Novo Hamburgo, que continuo fiscalizando, que continuo cobrando o meu papel de fiscalização e de estar, em primeiro lugar, sempre o cidadão. Esse eu nunca vou esquecer. Agora, eu preciso acreditar que a gente tem saída para Novo Hamburgo, que a gente vai ter aquela cidade que a gente bate no peito e se orgulha de volta, né? Então, se eu não acreditar nisso, não tem por que eu estar na política. Sim. Só para encerrar rapidinho, Nasson, vocês dois devem ser candidatos ano que vem? 2018? É difícil falar disso assim, porque a gente não está nos períodos, né? Então vamos colocar assim que eu estou colocando o meu nome à disposição para ser pré-candidato pelo meu partido, né? E nós vamos discutir isso internamente, cumprir a legislação e os prazos eleitorais, né? Mas eu acredito assim na política como um todo. Nós estamos vivendo hoje uma crise, né, política em todo o nosso país, uma crise das instituições políticas, da moralidade, da ética, onde os nossos deveres de ser honesto, de ser probo, de ser eficiente, viraram qualidades e requisitos, né? Então, há uma inversão de valores, mas eu penso que se nós, que somos, vamos dizer assim, pessoas dispostas a fazer diferente, se nós não colocarmos os nossos nomes à disposição, a gente também não está fazendo nada para contribuir com as mudanças, né? Porque ficar sentado atrás de uma mesa apontando o dedo, ou digitando no computador ali, né, as nossas frustrações e angústias, e não levantar desse sofá ou dessa cadeira para de fato fazer diferença, não muda muito a realidade. Então nós temos o desejo sim de, no período certo, nos colocarmos como pré-candidatos do partido para poder nos apresentarmos como opções para a comunidade não só de Novo Hamburgo, mas do estado do Rio Grande do Sul e do país como um todo. Bom, eu mal tinha me reeleito vereadora e já estava apanhando nos meios políticos por dizer que eu ia ser candidata a deputada. Eu também não tenho hoje a possibilidade de dizer vou ser ou não vou ser. Óbvio que com uma votação que a gente fez, a gente inclusive já teve conversas com o partido a nível nacional nessa questão de ter o nome à disposição do partido para as eleições do ano que vem. Isso a gente não descarta. Mas é muito cedo ainda para a gente falar disso, principalmente porque hoje, estando à frente da Câmara de Vereadores e acreditando muito que a gente precisa botar e que a gente vai botar Novo Hamburgo nos eixos e no patamar de ser uma cidade referência, uma cidade muito comentada em todo o nosso estado por tantas qualidades que a gente já teve e que a gente precisa voltar a ter, hoje eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. É algo que a gente vai pensar, é algo que a gente vai estudar e que todas as vezes que foi colocado ano que vem, sempre foi tentado colocar todos os meus atos como se fossem voltados para o ano que vem. Não, os meus atos são voltados para o povo e no presente. A gente sempre usou que o futuro a Deus pertence e eu continuo dizendo isso. Tá bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Conexão Política fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.